Delvina, sem fala, perguntou ao Hector por que era uma péssima ideia. Sorrindo sarcasticamente, Hector disse que ela deveria ter ficado no seu trabalho de carteira assinada, pois lá era o seu lugar. Para trabalhar por conta própria, é necessário ser forte, Delvina. Você não tem essa força. Desista, você não vai chegar a lugar nenhum, ele gritou. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Enquanto olhava as prateleiras repletas de diversos pacotes de massa instantânea para bolos e para biscoitos, açúcar e corantes, Delvina se pegou pensando em sua própria vida. Ela estava há vários meses investindo fortemente no ramo de confeitaria. Em cada doce que fazia, ela colocava todo o seu empenho e o seu amor, tendo cuidado até mesmo com os doces mais baratos. Ela sempre repetia para si mesma, e não importa se alguém compra um brigadeiro ou um bolo para 100 convidados, a qualidade vai ser a mesma. Desde que havia começado essa jornada de fazer doces para vender, não tinha sido fácil. Ela tinha enfrentado primeiro o próprio medo de que tudo desse errado, pois, várias vezes, enquanto estava cozinhando, ela sentia que não ia conseguir vender, por mais bonitos e saborosos que fossem os seus doces. Esse sentimento era tão forte, que até mesmo parecia uma pessoa ao seu lado, dizendo que tudo ia dar errado. Mas, maior do que esse sentimento terrível, o empecilho maior foi o seu próprio namorado, Hector. Eles tinham se conhecido há pouco tempo. E, no começo, tudo tinha sido ótimo. Delvina sempre tinha trabalhado bastante, e o dinheiro que recebia era todo para seu uso pessoal. Morando sozinha, e de aluguel, ela sempre conseguiu pagar a mensalidade da casa e as contas. E ainda sobrava dinheiro para ela gastar como quisesse. Delvina trabalhava bastante, e tinha uma vida corrida no trabalho. Mas sua vida pessoal era tranquila. Com essa rotina, ela não pensava em iniciar um relacionamento. Ela pensava em juntar dinheiro para conseguir comprar uma casa, ao invés de alugar. E depois queria viajar, conhecer mais lugares do Brasil. Sua vida seguia normalmente. Mas tudo mudou quando conheceu Hector. Ele se aproximou dela, e sempre deixou claro que estava interessado nela. Ele era charmoso, e Delvina cedeu aos seus encantos. Os dois começaram a sair. E semanas depois começaram a namorar. Durante todo o relacionamento, Hector tratava Delvina com muito carinho, sempre a elogiando, e a fazendo se sentir bem e especial. No começo, tudo corria bem, e Delvina pensava que tinha tido sorte em encontrar um bom rapaz, mesmo não estando procurando. Hector, além de ser gentil, era um rapaz empolgado com a vida. E, sempre que Delvina falava que queria viajar bastante, e conhecer vários lugares, ele dizia que também queria. E que os dois iriam juntos. Delvina foi, aos poucos, se apaixonando cada vez mais por Hector. Mas, mesmo que os dois se dessem bem, e que Delvina adorasse a companhia de Hector, ela não podia deixar de perceber algumas falhas nele. E a mais chamativa é que ele parecia nunca ter dinheiro. Delvina não se importava em pagar algumas coisas, afinal, ela tinha dinheiro para sair. E gostava de sair com Hector. Mas, ela achava importante dividir algumas despesas. Porém, Hector nunca se propunha a pagar nada. Ele sempre dava desculpas. Às vezes falava que tinha esquecido a carteira, outras vezes dizia que seu cartão de crédito tinha sido bloqueado. Hector sempre convidava Delvina para passeios. E até mesmo viagens eles fizeram. Mas, Hector nunca pagava. E nem ajudava nas despesas de nada. Além disso, Hector sempre dizia que os dois deveriam viajar mais. Ele anotava vários lugares que sonhava conhecer, e quanto dinheiro precisavam ter para os custos. Ele falava em voz alta sobre os seus sonhos. E dizia para Delvina que aqueles eram os sonhos dos dois. Delvina chegou a questioná-lo sobre as despesas. E perguntou, educadamente, se ele tinha um trabalho ou alguma fonte de renda. Hector contou a Delvina que não tinha um trabalho fixo, mas que vivia de trabalhos autônomos. Quando estavam namorando há 6 meses, Hector disse a Delvina que queria ficar mais tempo com ela e mais próximo dela. E disse que seria melhor se morassem juntos. Ele disse a ela que, assim que se estabelecesse com ela,
teria mais chances de conseguir um trabalho de carteira assinada. Pois, durante muito tempo, quis se estabelecer em uma residência e ter um trabalho fixo. E que, morando com ela, ele conseguiria isso. Ele abraçou Delvina e disse que morando juntos eles conquistariam muito mais coisas do que morando separados. Delvina ficou receosa em aceitar a proposta de Hector. Ela temia que morar com ele não desse certo. Afinal, já estava acostumada a ter a própria rotina e independência. E ter alguém morando junto com ela mudaria toda a dinâmica. Ela ficou tão agoniada, pensando no que fazer, que era claro em seu semblante as suas dúvidas. Então, em seu trabalho, seu supervisor, Marcelo, percebeu as mudanças no humor de Delvina e perguntou a ela se estava tudo bem. Marcelo tinha contratado Delvina e, desde sempre, a achava uma funcionária excelente. Mas, mais do que isso, ele a achava uma mulher muito bonita, inteligente e esforçada. Ele adorava conversar com ela. Mas, por ser tímido, ele nunca tinha conseguido falar isso para ela. Então eles sempre conversavam sobre trabalho. E raramente sobre coisas pessoas. Delvina também gostava muito da companhia de Marcelo. Mas, quando ele perguntou se estava tudo bem, ela não quis preocupá-lo. E disse que estava tudo bem sim. Hector continuava insistindo. Ele disse a Delvina que juntos teriam bem mais conquistas do que separados. E disse que, se não desse certo, ele sairia da casa dela, sem problemas. Então, Delvina aceitou. Eles passaram a morar juntos. Durante alguns dias, as coisas deram certo. Delvina gostava de chegar em casa e ter alguém esperando por ela. Era uma novidade que ela apreciou muito ter em sua vida. Mas, logo nas primeiras semanas, os problemas começaram a aparecer. E Delvina já percebeu as mudanças. Ela antes conseguia ir para o salão de beleza uma vez por semana. Mas, com Hector em casa, ela não conseguia mais ir. Pois, ele sempre dizia que aquele dinheiro do salão poderia ser útil em outras coisas. Antes, Delvina gostava de comprar um par de sapatos por mês. Mas, Hector dizia para ela não fazer mais aquilo. Ele dizia que ela já tinha pares de sapato o suficiente. Ao menos uma vez por mês, Delvina gostava de sair sozinha e ir para um shopping ou um parque para espairecer a mente. Mas, Hector interferiu e a mandava ficar em casa ao invés de sair. Ele dizia que não gostava que Delvina saísse sozinha. Até mesmo no dinheiro que ela recebia, ele começou a interferir. Ele via o valor do salário que Delvina recebia e dizia para o que usariam o dinheiro. Mesmo com todas as exigências, Hector não colaborava financeiramente em casa. Ele não ajudava a pagar nenhuma conta. E, mesmo que dissesse que estava procurando empregos e que estava se candidatando a várias vagas, Delvina nunca o via sair de casa. Sempre que ela chegava do trabalho, o encontrava assistindo televisão ou cochilando no sofá. Como ele sempre estava em casa, Delvina disse para ele ajudar nas tarefas domésticas, no mínimo. Para lavar os pratos, passar um pano no chão e lavar as roupas. Assim, pelo menos, ela poderia descansar ao chegar em casa. Mas, não era o que acontecia. Quando Delvina chegava do trabalho, a casa estava uma bagunça. E ela precisava continuar trabalhando. E, o que antes ela conseguia dar conta, morando sozinha, havia se tornado muito cansativo com Hector em casa. Era mais louça e roupas para lavar e mais comida que precisava ser feita. Mesmo assim, Hector usava o seu charme a seu favor, dizendo a Delvina que ela era incrível por conseguir cuidar de tudo sozinha. Morando há um ano juntos, Delvina já tinha dúvidas sobre o relacionamento. Todo aquele encanto que ela sentiu por Hector no começo do relacionamento tinha se perdido. Todos os sonhos que os dois diziam que realizariam juntos se resumiram a comentários vazios. Todas as viagens que pretendiam fazer se tornaram apenas meras anotações feitas em cadernos surrados. Todos os elogios que ele fazia a ela já não saíam mais de sua boca. A rotina se tornou exaustiva para ela. Até que um dia, ela não conseguiu levantar-se da cama de manhã, com muitas dores no corpo. Com febre e dores, Delvina ficou de cama durante a semana inteira. Incapaz de fazer nada, Hector comprava comida fora, deixava-a do lado de Delvina, e saia de casa. Durante vários momentos, Delvina acordava, chamava por ele, mas não tinha resposta. Quando ela melhorou, e conseguiu sair da cama,
perguntou ao namorado onde ele esteve durante a semana toda. Mas, para sua surpresa, Hector respondeu que esteve ali o tempo todo, ao seu lado. Ouvindo aquilo, Delvina até deixou escapar uma risada, descrente. Ela disse que se lembrava claramente de ter ficado sozinha durante vários dias e de ter precisado dele em vários momentos, mas que ele não estava ali. Hector insistiu que ela estava enganada. E disse que, por ela ter ficado febril, estava confusa e não se lembrava das coisas como realmente tinha acontecido. Delvina ficou magoada com aquilo. Mas, fingiu não se importar. Naquela mesma noite, quando Hector já estava dormindo, Delvina teve um mau pressentimento. Ela pegou sua bolsa, tirou a carteira de dentro e verificou as notas. Ela percebeu que tinha menos dinheiro. Sentindo que não conseguia controlar o seu próprio relacionamento, Delvina precisou enfrentar mais uma preocupação. Quando a empresa em que trabalhava precisou fazer um corte de pessoal, por motivos de orçamento. Vários funcionários então foram demitidos, para que a empresa conseguisse se reerguer. Como ela sempre tinha sido uma funcionária exemplar, seu supervisor, Marcelo, facilitou todo o processo para ela conseguir os seus direitos trabalhistas. Delvina então cumpriu o seu período de aviso prévio, e saiu da empresa. Marcelo abraçou e desejou o melhor para ela. Ele também disse a ela que, se precisasse de algo, era só ligar para ele. Pois ele estaria sempre disponível para ela. Quando saiu da empresa, Delvina sentiu saudades de Marcelo. Após algumas semanas em casa, ela começou a pensar em quais caminhos tomaria em sua vida. Delvina sempre tinha cozinhado muito. Mas, apenas quando ficou em casa, sem pressão, descobriu o prazer de preparar refeições. E ela descobriu que adorava cozinhar doces diversos. Primeiro ela começou a seguir receitas, mas logo passou a criar as suas próprias sobremesas. Ela provava as suas criações, e as achava maravilhosas. Ela também dava para Hector provar, e via na expressão dele que ele achava tudo muito saboroso. Às vezes ele elogiava. Às vezes ele dizia: eu já comi melhores. Não vou ficar elogiando muito não, senão você se acostuma. E dava risada. Mas, Delvina sabia que suas receitas eram ótimas. Ela provava seus doces, e muitas vezes, os achava mais gostosos do que os que eram vendidos em docerias famosas e caras. Então, um dia, enquanto cozinhava, Delvina teve uma ideia. Um pensamento que a faz sorrir. Ela decidiu que iria vender os seus doces. Aquela seria a sua nova fonte de renda. Animada, Delvina passou uma semana inteira planejando onde iria vender os seus doces. Ela planejou uma rota, em que ela sabia que muitas pessoas vendiam na rua. Quando já estava com tudo planejado, empolgada, ela foi até Hector e contou os seus planos. Enquanto ela falava, feliz e sorrindo, Hector olhava seriamente. E então, o que você achou da minha ideia? Delvina perguntou, feliz. Hector se sentou à mesa. Encostou a cabeça na palma da mão, e a balançou de um lado a outro. Em sinal negativo. Ele respondeu que era uma péssima ideia. Delvina, sem reação, perguntou a Hector por que era uma péssima ideia. Sorrindo sarcasticamente, Hector disse que ela deveria ter ficado no seu trabalho de carteira assinada. Pois, lá era seu lugar. Para trabalhar por conta própria, é necessário ser forte, Delvina. Você não tem essa força. Desista, você não vai chegar a lugar nenhum, ele gritou. Ela não acreditava que estava ouvindo aquilo do próprio namorado. Nervosa, ela disse que era forte sim. Hector se levantou e caminhou até ela. Delvina disse que ele é que era um fraco. Pois apenas ficava dentro de casa o dia inteiro, e não ajudava em nada. E que ele deveria ir embora. Assim que falou essas palavras, Delvina sentiu uma pancada em seu rosto. Ela quase mordeu a língua, com o impacto. Pasma, ela entendeu que Hector havia dado uma bofetada em seu rosto. Hector disse que não iria embora. Mas queria tomar uma cerveja no bar com os amigos. Ele saiu da casa, batendo a porta. Sozinha, com a mão no rosto, Delvina ficou parada, estupefata. Nos dias que se seguiram, Hector nem sequer tentou se desculpar. E Delvina sempre pensava em confrontá-lo. Dizer que aquele tapa não iria se repetir. E que ela não o queria mais naquela casa. Mas, às vezes,
Enquanto ela estava cozinhando, Hector passava por ela e dizia, para mandar alguém embora da casa, só com processo judicial. Sabia disso, né? Ele falava e dava risadas, debochando de Delvina. Ele também dizia que aquilo tudo era uma má ideia. E que ela deveria se concentrar em arrumar a própria casa. E não se aventurar vendendo doces por aí, falando com estranhos. Ele até mesmo chegou a dizer que aquilo não era comportamento de mulher de respeito. Delvina sempre tinha seguido os conselhos dele, que muitas vezes não eram conselhos, e sim ordens. Mas, ela começou a sentir que deveria se arriscar. Tendo vários meses de relacionamento, Hector já não era tão bom como era no começo. Seu namorado, que no começo a tratava como uma rainha, foi piorando cada vez mais. E o relacionamento passou a se resumir a dois conhecidos, morando sobre o mesmo teto. Delvina sentiu que ter começado a vender os doces foi um respiro para ela. Era como se, pela primeira vez, em muitos anos, ela se sentisse ela mesma. Uma mulher que tinha os seus próprios objetivos. E que não servia apenas para arrumar a casa, cozinhar, lavar e passar. Não servia apenas a Hector. É claro que no começo tudo se tornou muito mais difícil. Mesmo ela trabalhando fora, seu namorado não a valorizava. Como Hector continuava não ajudando nas tarefas domésticas, todo o trabalho ficava para ela. Tanto trabalho assim resultou em diversos momentos complicados para Delvina. Então, uma vez, de tanto sair na chuva e voltar para o calor da cozinha que sempre estava com os fornos ligados, Delvina pegou uma febre terrível. Ficou de cama e preferiu ficar no hospital a voltar para casa. Outra vez, outro resfriado a derrubou. Que ficou de cama, mas mesmo assim precisava levantar-se para fazer sua própria comida. Pois seu namorado não ajudava nisso também. Foram momentos complicados, em que o trabalho era demais, e o reconhecimento era de menos. Ela pensou em desistir algumas vezes, e seu Hector dizia para ela desistir. Porém, ela sentia, no fundo do seu coração, que tinha que continuar. Que aquilo daria frutos. Hector saía de casa com frequência. Voltava embriagado, e com cheiro de perfume. E Delvina tinha certeza de que ele a traía. Ela queria mandá-lo embora. Mas, a verdade que ela escondia de todos, é que ela tinha medo de Hector. Enquanto ele estava fora de casa, ela trabalhava sem parar. Eram tantas encomendas, que ela corria de um lado para o outro na cozinha. Em um dia particularmente cheio, ela até mesmo escorregou no chão em um pouco de óleo que tinha caído. A partir desse dia, em todos os momentos ela olhava para o chão para ver se tinha caído algo para evitar que ela mesma escorregasse. Certo dia, ela estava na sua rotina costumeira, assando bolos e preparando coberturas, até que ficou bem tarde. Ela estava com tantos pensamentos, tantas preocupações, que se sentia zonza. Ela estava preocupada com as entregas, estava preocupada com a validade dos produtos. E, principalmente, com a sua vida conjugal. Essa última preocupação ela queria esconder de si mesma. Mas era impossível. Foram tantos pensamentos que ela se sentou ao lado do fogão, fechou os olhos e simplesmente apagou. Pareceram minutos, mas foram horas. Ela dormiu e quando acordou, levou um choque com o que viu. E precisou agir rapidamente. Enquanto Delvina se surpreendia e precisava agir com rapidez, do outro lado da cidade seu marido estava totalmente alheio à situação. Levantando copos com os amigos, ele gritava que era por sua conta. Os amigos davam risada e perguntavam de onde vinha tanto dinheiro. Hector respondia que aquele dinheiro estava vindo dos bolos da tapada da sua namorada. Um dos amigos até falou, qualquer dia traz um bolo desse para a gente. Se ele é tão bom assim, eu também quero experimentar. Hector respondeu que um dia iria pegar um dos bolos sim. Pois tinha total controle de tudo o que acontecia dentro da casa e até da própria mulher. Hector dava risada, e, do outro lado do balcão, ele viu uma mulher mais jovem. Ele a achou muito atraente. Olhou para os amigos, que o olharam de volta. Então, como que para provar que era realmente ele quem realmente estava no controle, ele se levantou, foi até o balcão e deu um beijo forçado na mulher. A mulher deu um tapa nele, gritando, como você ousa? Eu trabalho aqui, eu sou a bartender. A mulher apontou para cima, e disse que ali tinha uma câmera de segurança. Você é muito estúpido.
Eu vou fazer questão de pegar as imagens. Ela gritou. Fazendo pouco caso da mulher, Hector disse que tinha sido só um beijo. E que nada do que ela fizesse ia prejudicá-lo, pois aquilo não era algo grave. Chocada, a mulher saiu de trás do balcão e foi para trás da loja. Ela ficou lá por uns minutos. Hector olhava para os amigos fazendo uma expressão de despreocupado. Mas, no seu interior, começou a ficar preocupado com a demora dela em voltar. Quando ela surgiu, veio junto dela um homem e Hector pensou que levaria uma surra. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Delvina acordou com um cheiro de fumaça empesteando a casa. Ela se levantou de prontidão. Assustada, deu um passo para trás e quase escorregou, mas conseguiu se equilibrar. Agradeceu em pensamento, por não ter óleo no chão. Ela tinha dormido com o forno aceso. Estava tão cansada que nem percebeu. O cheiro de fumaça tomava conta da cozinha. Ela desligou o forno e abriu todas as janelas para dispersar aquela fumaça. Foi tanto pânico que só depois ela se deu conta que tinha dormido com o braço encostado no forno. E viu, com tristeza, uma queimadura em seu antebraço. Enquanto isso, no bar, a mulher não fez nada do que Hector estava esperando. Ele achava que ela tinha levado o homem forte para dar uma surra nele. Mas o que ela trouxe foi um papel. Ela mandou que ele anotasse o seu nome e o seu telefone, mas Hector se recusou. Ela reforçou que a câmera já tinha filmado o seu rosto. E que ele seria processado, não tinha como fugir. É melhor você colaborar, a mulher, nervosa, falava para Hector. Mas ele, fingindo ter tudo sob controle, simplesmente jogou o restante da bebida que estava na sua mão na roupa dela e saiu. Passaram-se alguns dias, até que a intimação chegou na casa de Delvina. Para ela, foi uma tristeza saber que seu marido estava sendo intimado por assédio. E, mais doloroso que isso, era vê-lo pedir para ela ajudá-lo naquilo. Seu marido dizia para ela perdoá-lo. Que ele não cometeria os mesmos erros de novo. Que ele sempre se lembrava dos momentos felizes do relacionamento dos dois. E que não tinha sido poucos. Delvina sentiu uma queimação em seu estômago, e disse tudo o que estava entalado em sua garganta. Ela gritou para ele que, se eles tinham sido felizes algum dia, fazia muito tempo. E que ela nem se lembrava desse período. Mas que, de todos os xingamentos, e todas as vezes que ele a diminuiu, ela se lembrava muito. Se lembrava todos os dias. E que se ele fosse preso não seria nenhuma perda para ela. E sim uma salvação. Ela olhava de frente, e conseguiu ver a transformação no rosto de seu marido. Seu semblante tranquilo, se metamorfoseou em uma expressão de raiva. Por ter sido contrariado. E ele levantou a mão, o punho cerrado. Num ímpeto de se proteger, Delvina colocou a mão em frente ao rosto. E, assim que ela fez isso, viu ali a cicatriz em seu braço. Ela sentiu um frio na espinha. Era como se aquilo simbolizasse todas as horas sem dormir, toda a humilhação, e toda a tristeza que ela tinha vivido nos últimos meses. O medo deu lugar à raiva, e ela gritou para ele ir embora. Aquela reação foi tão inesperada, que Hector se assustou. Ele não esperava ver uma reação daquela, vinda de Delvina. Ele acabou dando uns passos para trás. Delvina aproveitou esse momento e fechou a porta. Delvina suspirou aliviada. Fechar aquela porta trouxe a ela uma epifania, e ele estava do lado de fora, e ela do lado de dentro. E era assim que seria dali para frente. Nos dias que se seguiram, Hector tentou convencê-la de que ela estava errada. Ele foi agressivo no começo, a intimidando. Ele ligava, e mandava mensagens raivosas e ofensivas. Mas, quando viu que toda a intimidação não surtia efeito, ele mudou. E tentou ser gentil. Ele começou a deixar mensagens carinhosas. Dizendo que ela sempre tinha sido a mulher de sua vida. E que nenhuma outra mulher se equiparava a ela. Delvina ouvia as mensagens de Hector, e olhava para aquela cicatriz em seu antebraço. A cicatriz estava melhorando mais e mais a cada dia. Ela sentia que aquela melhora não era apenas em sua pele. Aquilo simbolizava também os seus sentimentos. Pois, a cada dia ela se sentia melhor. Cada vez mais livre daquele homem, que tanto mal lhe tinha feito. Ela nem quis saber se Hector foi preso, ou se pagou alguma fiança.
Não se importava. Ela focou em sua vida, e estava se tornando uma confeiteira muito boa. Do tipo que chamava a atenção, e que atrai cada vez mais clientes. As pessoas simplesmente amavam seus doces. Mas, mesmo com tantas pessoas querendo comprar suas sobremesas, e as encomendas chegando sem parar, ela decidiu focar em si mesma. Delvina reduziu suas horas de trabalho, e se permitiu descansar. Ela separou uma boa parte de seu dinheiro, e usou para pagar um bom spa. Lá, ela aproveitou alguns dias de descanso. Com massagem, tratamento de pele e cabelo, e diversos cuidados relaxantes. Tudo isso a deixou mais tranquila. Quando ela voltou ao trabalho, depois desse período de descanso, tudo melhorou. Ela percebeu que era mais produtiva quando cuidava de si mesma. Quando amava a si mesma. Focada, e novamente se sentindo motivada, Delvina sentiu um sopro de empolgação tomar conta de si mesma. As suas vendas iam melhor do que nunca. E os seus clientes elogiavam os seus doces, o tempo todo. Até que um dia, uma das clientes disse a ela que seus doces sempre tinham sido bons. Mas que, depois que ela começou a vendê-los sorrindo, ficaram melhores ainda. Delvina percebeu que a sua felicidade era o que estava ajudando o seu negócio a crescer. Então, cada vez mais, ela sorria mais, e consequentemente, vendia mais. As encomendas não paravam de chegar. E Delvina fez uma planilha para entender o quanto precisava trabalhar por dia para conseguir entregar tudo a tempo. E, mesmo assim, ainda ter tempo para cuidar de si mesma. Um ano se passou, e Delvina, depois de pesquisar muito, conseguiu alugar um lugar para vender seus doces. Ela fez uma pequena reforma, e colocou uma fachada chamativa no estabelecimento. Então, começou a trabalhar. Como já tinha muitos clientes, o local rapidamente se tornou muito conhecido. Algumas pessoas iam comprar doces, e ficavam conversando com Delvina. E acabavam comprando mais doces ainda, para levar para casa, para a família. Tinha dias que tinham tantos clientes, que fazia uma fila do lado de fora. Em meio a tantos clientes fiéis, um deles se destacava. Era Marcelo, seu ex-chefe. Quando ele soube que Delvina tinha rompido com Hector, ele decidiu que não perderia mais tempo. Ele tinha ficado longe de Delvina durante muito tempo, mas o seu sentimento não tinha mudado. Então, em um dia, já no fim do expediente de Delvina, ele entrou em sua doceria. Tímido no começo, ele se sentiu mais corajoso para se declarar quando ela sorriu para ele. Ele então se aproximou dela e pediu um café. Delvina o preparou e entregou para ele. Marcelo bebeu um gole e então disse em duas coisas. Primeiro, esse é o melhor café que eu já bebi. Segundo, eu te amo, Delvina. Eu sempre te amei. Desculpe a demora. Você quer sair comigo? Depois de tanto tempo em um relacionamento que apenas a fazia mal, ela soube naquele instante que Marcelo era diferente. Ela nunca tinha assumido nem para si mesma, mas sempre tinha gostado muito de Marcelo. Um dos motivos para ter ficado tanto tempo no trabalho, foi justamente ele. Ela sorriu e aceitou sair com ele. Naquela mesma semana, eles saíram. E Marcelo era totalmente o oposto do que Hector foi. Durante um mês, eles saíram várias vezes. E, cada vez mais, Delvina sentia que Marcelo era o homem certo. Ele a levava a lugares que ela nunca tinha ido, e sempre perguntava se ela tinha gostado do passeio. Todos os dias ele perguntava se ela estava bem, e se tinha dormido bem. Marcelo genuinamente se preocupava com ela. E Delvina se sentia mais feliz do que jamais tinha sido com Hector. Marcelo e Delvina começaram a namorar, e eles se tornaram ainda mais felizes. O bem que um fazia ao outro era surreal. Sempre que Delvina acordava, ela pegava o celular para ver a hora, e via ali uma mensagem carinhosa de Marcelo. Uma mensagem escrita, bom dia. Eu te amo, tornou-se parte da rotina matinal de Delvina. Ela tinha o namorado e o trabalho perfeitos. Ela estava completamente feliz. Na doceria, o trabalho era tanto, que Delvina não tinha nem tempo para lembrar das adversidades que tinha vivido. Mas, vez ou outra, o pivô de tudo passava na frente de sua doceria. Hector passava na rua, e olhava para dentro da doceria. Seu olhar ia do balcão para Delvina,
que estava sempre a postos e sempre ostentando um sorriso no rosto. Sempre que Hector olhava para ela, Delvina identificava em seu olhar um pesar imenso. Era como se ele pedisse desculpas a cada vez que ele a olhava. Mas, diferente de antes, ela não desviava o olhar. Continuava-o encarando. E ela sabia que o seu sorriso dizia mais do que quaisquer palavras. Aquele sorriso diário deixava claro que ela não precisava mais dele. Ela era forte e capaz. Certo dia, ao passar do lado de fora, Hector acenou para ela. Educadamente, Delvina retribuiu o aceno. Apenas por gentileza. Ela estava preparada para o dia em que ele entraria no seu estabelecimento. Tinha toda a certeza de que isso aconteceria um dia. Então, em seu pensamento, ela chegou a uma conclusão: ele poderia até entrar em seu estabelecimento, comprar um doce ou um café, e seria atendido normalmente ali dentro. Mas, em sua casa, e em sua vida, ele não entraria mais. Você faria algo diferente de Delvina? Acha que ela mereceu ficar com Marcelo? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.